Ora, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a esta sessão técnica da ESRI Portugal, denominada Migrar de Collector para Field Maps. Esta apresentação irá elucidar-vos sobre o processo de migração do ArcGIS Collector para o ArcGIS Field Maps, bem como sobre as novidades desta última aplicação. A plataforma ArcGIS dispõe de inúmeras aplicações de mobilidade para tarefas realizadas no terreno e que exigem eventualmente a consulta de mapas, a recolha, edição e atualização de dados. Estas aplicações foram todas consolidadas numa única aplicação, o ArcGIS Field Maps. Neste sentido, o Collector tem-se assumido como uma aplicação de referência para levantamento no terreno, edição e atualização dos dados e a própria partilha dos mesmos. Passo agora a apresentar uma breve demonstração relativa ao interface do Collector e a comparação com o Field Maps numa contextualização inicial. No que respeita à migração da aplicação Collector para o Field Maps, a preocupação da ESRI foi desenvolver uma aplicação que reduza o impacto da sua introdução e que facilite a adaptação por parte dos utilizadores. Como podemos verificar, aqui o layout de ambas as aplicações é em tudo muito semelhante, divergindo apenas na oferta de ferramentas e funcionalidades que o próprio Field Maps oferece. Como constatado, as semelhanças de interface facilitam o processo de migração entre as aplicações e o processo de adaptação por parte dos utilizadores, permitindo aos colaboradores do terreno abrir mapas disponibilizados no Collector e no Explorer ou mapas já presentes no dispositivo. Permite ainda registar e monitorizar percursos, bem como o histórico dos mesmos. Estes mapas poderão ser acedidos em todo o lado, a qualquer hora e em modo offline. A migração do Collector para o Field Maps é potenciada pelo facto destas funcionalidades e mapas que o Collector apresentava estarem disponíveis no Field Maps. Esta aplicação é focada no trabalho de terreno, adequado ao user type Field Worker, e a migração dos mapas descarregados para modo offline, armazenados na pasta default do dispositivo móvel em que estamos a trabalhar, pode ser executada em sistemas operativos Android e iOS, copiando ou movendo o mapa da pasta default do Collector para a respectiva pasta default do Field Maps. O ArcGIS Field Maps permite também a criação e partilha de anotações e a visualização do registro de percursos, integrando assim o sistema de mapeamento intuitivo do ArcGIS Explorer, a recolha e edição de dados do ArcGIS Collector e a tecnologia de monitorização do ArcGIS Tracker. Futuramente serão também integradas no Field Maps a capacidade de gerir tarefas do ArcGIS Workforce e o estabelecimento de rotas do ArcGIS Navigator. Esta agregação de competências a diferentes aplicações é apenas uma. Já é por si só uma vantagem, a par de um único início de sessão que possibilita assim a manutenção do fluxo de trabalho num só ambiente e que, quando offline, o conteúdo duplicado poderá ser eliminado, conduzindo a um menor consumo de espaço e de bateria. O ArcGIS Field Maps Web App permite todas as configurações anteriormente existentes no ArcGIS Collector e traz consigo algumas novidades. Primeiro, a possibilidade de criar feature templates para definição de simbologia pré-definida para uma feature que se queira adicionar eventualmente ao base map. Estes feature templates podem incluir símbolos, nomes, descrições, conjuntos de valores default para a atribuição de uma simbologia agregada a uma feature e podem ainda ser alterados, duplicados ou até eliminados. Por sua vez, surge outra novidade, os Smart Forms, que permitem a criação e edição de campos ou atributos. Estes podem ser organizados em grupos, apresentar parâmetros e preencher com base na resposta dada num determinado parâmetro anterior, através de linguagem arcade. Podem ser ordenados também os campos e podem ser definidos campos de preenchimento obrigatório ou de apenas leitura. Os tipos de input destes vários parâmetros podem ser desde caixas de texto até formatos de data, combo boxes, radio buttons, um botão de switch para ativar ou desativar e ainda um scanner de código de barras. Esta aplicação web do Field Maps permite ainda correr algumas ferramentas como o Edit Multiple, uma novidade do Field Maps que permite editar várias features em simultâneo, enquanto que o Collect Here e o Copy, já que estavam presentes no Collector, foram alvo de algumas melhorias na transição para o Field Maps. Por exemplo, o Copy fazia a cópia integral dos dados no Collector, quer a geometria, quer os atributos, enquanto que no Field Maps podemos copiar apenas a geometria, apenas os atributos ou ambos em simultâneo. Os dados do terreno podem ser também recolhidos através da localização do colaborador, através do snapping, do GPS averaging, com base numa média de registros de localização, ou do GPS streaming, ao longo de uma linha ou em redor de um polígono. Esta utilização da aplicação web do Field Maps requer o ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise, no mínimo em versão 10.8.1,
a existência de um utilizador com permissões de criação e, claro, termos na nossa posse mapas elaborados por nós ou partilhados dentro da organização. Com as configurações efetuadas na aplicação web, pois os mapas em dispositivo móvel podem ser alvo de ferramentas como a medição de linhas ou polígonos, a pesquisa de features por localização ou coordenadas e a própria criação de anotações. Esta ferramenta de anotações ou de markup permite o desenho livre de linhas e polígonos no mapa, como layers e anotações relativas às features presentes. Essas layers podem ter a sua visualização ativada ou desativada consoante as nossas necessidades. O output pode ser então partilhado por e-mail e ou mensagem de texto, bem como no ArcGIS Online e ou no ArcGIS Enterprise através do portal. A sincronização automática para efeitos offline está ativa por defeito, mas pode ser desativada caso necessário. Com a mesma ativa, é possível enviar ou receber atualizações no mapa quando existir conexão e poderá ser também consultada a lista de logs para verificarmos as alterações que foram efetuadas ou diagnosticar alguns problemas de sincronização. Partindo assim das vantagens enumeradas, das novidades presentes no ArcGIS Field Maps e da perspectiva de uma melhoria constante dos serviços prestados, estão projetadas diversas componentes para complementar as existentes. No curto prazo, a nível dos Smart Forms, será possível eventualmente calcular atributos e definir regras para preenchimento dos campos. Por sua vez, será permitida também a recolha de dados através de 3 novos métodos: a altitude ortométrica, o split ou o reshape. A médio prazo, será possível integrar notificações de proximidade a levantamentos pendentes que tenhamos no terreno e será introduzida a realidade aumentada. Com as vantagens que o Field Maps apresenta em termos de interface, funcionalidades, novas ferramentas e até a semelhança com o Collector, a migração será um processo flexível e intuitivo para o utilizador, pelo que é uma garantia de continuidade e transparência nos fluxos de trabalho. Passo agora a palavra ao meu colega Pedro Ferreira, que irá demonstrar as diferenças de configuração entre o Collector e o Field Maps, bem como a respectiva utilização em dispositivos móveis. Muito obrigado desde já. Obrigado, Miguel. Relativamente às configurações do Collector, como deverá ser de conhecimento da maioria dos utilizadores, a mesma baseava-se na configuração do WebMap, mais em concreto as configurações associadas aos pop-ups de cada camada. Conforme podemos ver nestas configurações, começamos por ativar os pop-ups para esta camada. Uma vez ativa, era possível definir um título para este pop-up. Podíamos adicionar uma lista de campos que pretendíamos que estivessem visíveis no Collector, se estes eram editáveis ou não. Podíamos também ordenar a apresentação dos campos e ocultar os campos que não pretendíamos. Podíamos ainda adicionar anexos e, por fim, podíamos ainda definir nomes alternativos para a apresentação dos campos. Uma vez aplicadas estas definições, por fim, teríamos apenas que gravar estas configurações e depois terminávamos por partilhar esse mesmo mapa com um grupo de utilizadores dentro da nossa organização para posterior utilização na aplicação móvel Collector. Relativamente ao caso da aplicação Field Maps, existe agora uma aplicação género de back-office que, uma vez acedida a partir do App Launcher, iremos ter acesso às mesmas configurações que tínhamos no Collector, bem como um conjunto de novas funcionalidades que nos irão ajudar a aumentar a produtividade dos utilizadores. A partir do separador conteúdo, podemos agora configurar Smart Forms. Este recurso permite agora definir grupos de campos como se fossem secções de preenchimento diferenciadas. Podemos adicionar os campos dentro e fora desses grupos, definir pequenas descrições que ajudem o utilizador a perceber o que lhe é solicitado, indicar que campos são de preenchimento obrigatório. Podemos agora também definir diferentes tipos de entrada de preenchimento, recorrendo a combo box, radio buttons e botões de switch, e ainda aumentar o espaço dos campos de escrita de texto livre. Uma particularidade inerente à aplicação Field Maps prende-se com o facto de podermos agora definir, por exemplo, a resposta a um campo irá condicionar a visibilidade dos restantes campos. Esta configuração recorre à criação de expressões em Arcade, que depois são atribuídas a cada um dos campos que pretendemos definir essa configuração. Gravamos as configurações realizadas. Podemos ainda realizar
um conjunto de configurações adicionais de recolha de dados, tais como edição de múltiplos pontos. E, por fim, o utilizador deverá apenas partilhar o respectivo mapa com um grupo de utilizadores da sua organização para também posterior visualização na aplicação móvel Field Maps. De forma a percebermos a realidade, as diferenças existentes entre estas aplicações, veremos agora como seria a recolha no Collector e Field Maps. Começamos por ver à esquerda uma recolha realizada no Collector, onde, acedendo ao mapa pretendido, podemos sempre consultar os atributos de qualquer elemento do mapa e iniciar a recolha pretendida. Depois de localizado espacialmente no mapa, damos início ao preenchimento dos campos que estão disponíveis. Como podem verificar, nesta aplicação, todos os campos estão permanentemente visíveis, independentemente do preenchimento de informação que o utilizador vai realizando no terreno. Reparem agora também que os métodos de preenchimento dos campos disponíveis no Collector são apenas caixas de texto livre ou combo boxes. Esta metodologia de recolha, além de levar a uma perda de produtividade e até mesmo de tempo por parte do utilizador, revelava-se muitas vezes algo confusa, dado que, por vezes, surgem campos para preenchimento que poderão não fazer muito sentido aparecerem para preencher, tendo em consideração as respostas já previamente preenchidas. Por sua vez, na utilização da aplicação Field Maps e acedendo ao mapa pretendido, podemos de igual forma consultar os atributos de qualquer elemento do mapa, podendo de seguida começar a realizar a respectiva recolha. Uma vez localizados espacialmente no mapa, começamos por ver uma organização de campos muito mais eficiente através de grupos de campos. Iniciamos o preenchimento dos primeiros campos no grupo Caracterização Geral, com o preenchimento da data e da morada, e após o preenchimento minimizamos o grupo e expandimos o grupo de campos com o nome Caracterização Técnica. Reparemos agora que o campo Tipo de Anomalia de Cadastro, onde conforme escolhas diferentes opções de resposta em falta e eliminar, verificamos que os campos imediatamente localizados em baixo aparecem e desaparecem em função dessa mesma resposta. Como podemos verificar, este tipo de formulários inteligentes permite-nos obter uma maior eficiência e ganho de produtividade para o utilizador na recolha de informação no terreno, garantindo que cada utilizador apenas irá recolher a informação necessária de acordo com o cenário que este encontra no terreno. Passando agora à fase de perguntas e respostas, eu e o meu colega Pedro tentaremos responder a todas as questões solicitadas com base nesta apresentação. Obrigado novamente. Obrigado.